Venho à tribuna para tecer aqui alguns comentários, mesmo que sucintos, acerca das eleições municipais, sobretudo das eleições no meu estado e na minha querida cidade de Manaus. Encerramos, portanto, uma importante etapa do processo democrático em eleições livres nos mais de 5.000 municípios brasileiros. Eleições das quais saíram consolidados e fortalecidos, no meu entendimento, de acordo com os dados estatísticos, os partidos mais progressistas, sobretudo aqueles que compõem a base aliada da presidenta Dilma. No nosso caso, no caso do meu partido, o PCdoB, aumentamos em 37% o número de prefeituras. Em 2008, elegemos prefeitos em 41 municípios e, neste ano, elegemos 57 prefeitos em municípios de todas as regiões do país. Nas câmaras municipais, aumentamos o nosso efetivo de vereadores de 612 para 976 parlamentares eleitos em 727 municípios em todo o país, ou seja, um aumento efetivo de 59%. No caso do meu estado, o Amazonas, eu quero aqui destacar a eleição de 28 vereadores e dos companheiros prefeitos Guedinho, do município de Japurá, e Renê Coimbra, do município de São Gabriel da Cachoeira, um dos mais belos municípios de nosso país. O PCdoB ainda contribuiu para eleger 15 prefeitos em outros municípios importantes do estado do Amazonas, como Parintins, Manacapuru, Humaitá, Maués, entre tantos outros. No entanto, senhor presidente, toda eleição é uma eleição em que se enfrentam sérios problemas. Porque cada eleição representa um momento de muita tensão e embates, e que, às vezes, ultrapassam, muitas das vezes, o campo das ideias. Em Manaus, foi realizada uma campanha em que fatos foram distorcidos, verdades foram transformadas em farsas e mentiras foram repetidas tão insistentemente que conseguiram convencer muitos eleitores e confundir outro tanto. Mas tudo na vida, senhor presidente, é um grande aprendizado. Eu tenho não só o sentimento, mas a convicção absoluta e a certeza de que saio dessa eleição, fui candidata a prefeita da cidade de Manaus, uma pessoa muito mais forte, muito melhor do que a que entrou. Tive a oportunidade de ter sido partícipe direto desse momento. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a toda a gente da minha querida Manaus, que, apesar de ter optado pela candidatura do meu adversário, sempre, em todos os momentos, em todos os instantes, me tratou com muito carinho, respeito e deferência. Vencer ou não uma eleição é parte do processo democrático e não encaro o resultado como uma derrota. Aliás, essa palavra não faz parte da minha vida, principalmente por tudo que a política e o povo do meu querido estado do Amazonas me deu. Fui 3 vezes vereadora, 3 mandatos de deputada federal e agora senadora. Nessa eleição para a prefeitura, tive 34% dos votos dos eleitores da minha querida Manaus. E, repito, estou saindo uma pessoa muito melhor do que entrou na campanha, mais forte, mais madura e, principalmente, me sentindo ainda muito mais próxima da minha gente. Na minha opinião, o ganho de vermos práticas políticas que abominamos ainda serem utilizadas é um reforço do que sempre foi a nossa convicção. Política deve ser feita sempre com ética e com profundo respeito, sobretudo, ao eleitor, às pessoas. Minha vida política sempre teve como foco a busca de melhorias para o povo, para o Brasil, para o meu estado do Amazonas e para a minha querida cidade de Manaus, onde vivo há quase 40 anos. Por isso, como sempre fiz, continuarei fazendo tudo
absolutamente tudo que estiver ao meu alcance para ajudar a minha cidade, o meu estado e a minha gente, para dar àquele povo a qualidade de vida que ele merece e que lhe tem sido usurpada por sucessivas gestões. Desejo ao novo prefeito que cumpra com todos os compromissos e promessas de campanha. O povo de Manaus é gente simples, trabalhadora, honesta e merece um governante efetivamente empenhado em resolver os problemas que hoje tornam a qualidade de vida em Manaus caótica. Pessoas que convivem até hoje com a falta d'água, com a péssima qualidade dos serviços públicos, com a péssima qualidade da limpeza pública, do transporte coletivo, com a violência e a precariedade nos sistemas de saúde e educação. Problemas que revelam, repito, o abandono que as últimas gestões deixaram à nossa cidade. Eu quero, senhor presidente, nesse momento, cumprimentar o Tribunal Regional Eleitoral. E assim o faço cumprimentando o seu presidente, o desembargador Flávio Pascarelli, pela conduta correta, pela conduta ilibada e, principalmente, pela conduta imparcial com que conduziu aquele Tribunal Regional Eleitoral para que as eleições pudessem transcorrer num clima o melhor possível. E quero também, nesse momento, senhoras senadoras e senadores, agradecer a Deus por ter me propiciado mais uma oportunidade de estar tão perto da minha gente, do meu povo, aprendendo mais a cada momento e aprendendo principalmente com as pessoas mais simples, com as pessoas mais humildes. Agradeço não só aos mais de 311 mil manauaras que me honraram com seus votos, mas também àqueles que não me escolheram. Agradeço à minha família, aos meus amigos, agradeço aos partidos políticos que me escolheram para representá-los. Agradeço ao Partido dos Trabalhadores, em especial, que indicou Vital Melo como vice de minha chapa. E agradeço o apoio e incentivo que recebi de todos os senhores e senhoras, meus colegas senadores, que aqui no Senado sempre me apoiaram e me incentivaram muito. Muitíssimo obrigado a todas e a todas. E quero agradecer também, senhor presidente, e de forma individual, a cada membro, a cada militante do meu partido, o Partido Comunista do Brasil. E agradecer ao nosso presidente nacional, Renato Rabelo, que por tantas vezes esteve conosco em Manaus, nos ajudando na condução daquele pleito municipal. E um agradecimento especial ao ex-presidente Lula e à presidenta Dilma Rousseff, que estiveram em Manaus apoiando a minha candidatura em momentos importantes e históricos, não somente para mim, mas para a nossa cidade de Manaus. Para mim, foi uma grande honra ter esses dois, o ex-presidente e a presidenta, de competências reconhecidas não só no país, mas no mundo inteiro, acreditando na minha capacidade de governar Manaus, de levar para aquela cidade o projeto político que vem sendo implantado no Brasil e que está promovendo um verdadeiro processo de inclusão social, que retirou mais de 40 milhões de brasileiros da linha absoluta da miséria em nosso país. Mas, senhoras senadoras, senhores senadores, eu não poderia, neste momento, encerrar este meu breve pronunciamento sem aqui registrar a tristeza, mas, ao mesmo tempo, a alegria que experimentei em cada caminhada nas ruas de Manaus. A tristeza em ver aquela população tão carente das mais básicas necessidades negadas pelo poder público local e que faz parte da vida daquelas pessoas um desafio diário pela sobrevivência. E, por outro lado, a alegria de constatar que, apesar de todas as dificuldades enfrentadas, as pessoas externavam imenso carinho, não a mim, mas principalmente um imenso sentimento de esperança. Eram abraços, apertos de mãos fortes que me energizavam, sorrisos cheios de esperança que me fortaleciam com o meu objetivo de seguir lutando e fazendo a boa e a correta política. Aprendi muito na convivência com esse povo maravilhoso e sofrido da minha terra. Aprendi muito com a gente manauara, senhor presidente. Excelência, me permite uma parte? Pois não.
Pois não, senador Luiz Henrique. Nobre senadora e conterrânea Vanessa Graziotin, eu disputei 16 eleições. Deus me deu a sorte de ganhar 15. Mas a eleição mais importante das que eu disputei foi a que eu perdi. Eu achava que era todo suficiente, que era todo poderoso, que era invencível, que não perderia nenhuma eleição. E aquela eleição que perdi me devolveu o senso da humildade e da minha falibilidade. Portanto, cara senadora Vanessa Graziotin, saiba que esta é uma verdade da política. Político que não tem derrota, não tem uma derrota no seu currículo, não é um verdadeiro político. E segundo, a derrota nos ensina muito mais do que a vitória. Parabéns a Vossa Excelência pela luta, pela garra, e eu quero lhe dedicar os versos de Sepete Araju. A vida é combate que aos fracos abate, aos bravos, aos fortes, só pode exaltar. Eu a exalto como uma brava e forte guerreira. Muito obrigada por suas palavras, senador Luiz Henrique. Vossa Excelência que tanto tem a nos ensinar aqui nessa casa, ao Brasil como um todo. E tenha certeza, Vossa Excelência, que, de fato, são exatamente nos momentos em que não colhemos a vitória, são esses os momentos em que mais nós aprendemos. E se o presidente me permite, gostaria de conceder a parte ao senador Cristóvão, antes de concluir, e um parágrafo concluo, presidente Moca. Senadora, eu venho aqui cumprimentá-la, porque quando a gente perde uma eleição, e eu já perdi, a gente perde meia batalha. Perde batalha inteira quem não se candidata. E a senhora foi candidata, enfrentou batalha grande e saiu com um número de votos que mostra que a população de Manaus lhe tem alta conta. Quando a gente perde, é porque, às vezes, a população achou que o outro candidato representava alguma coisa melhor, mas não é algo contra nós especificamente. E fico feliz de vê-la no dia seguinte, praticamente, à eleição, aqui, de cabeça erguida, continuando o seu trabalho no Senado, onde a senhora já vem desempenhando um excelente papel. Eu não vou dizer que comemoro sua derrota, mas fico satisfeita de tê-la aqui por mais anos, em vez de me despedir da senhora no mês de dezembro. Bem-vinda de volta, aliás, nunca saiu daqui, mas nós estamos bem, não vou dizer felizes, de tê-la aqui conosco. Muito obrigada. Senador, uma parte. Senador Cristóvão. Senador Davim. Pois não. Senador, eu quero parabenizá-la pela coragem cívica que a senhora teve. Aliás, é uma característica de Vossa Excelência, pela disponibilidade, pela disposição e pelo conteúdo. A senhora apresentou o seu nome, mas mais que o seu nome, a senhora apresentou uma proposta para o povo de Manaus. E aí, ganhar ou perder é uma consequência da luta, né? Antes as lágrimas da derrota do que a vergonha de não ter participado da luta. Eu quero parabenizar, dizer que a senhora tem muito conteúdo e tem muito futuro pela frente. O povo de Manaus e o seu estado precisam muito da sua presença na vida pública. Parabéns pela coragem. Infelizmente, a vitória não lhe sorriu desta vez, mas seguramente lhe sorrirá em outras batalhas. Muito obrigada, senador Davim. Assim como o senador Luiz Henrique, senador Cristóvão, Vossa Excelência, eu também já venci muitas eleições e não venci outras eleições. Entretanto, todas elas são muito importantes para o processo do aprendizado, porque na vida nós não sabemos tudo, pelo contrário. O exercício do cotidiano é o exercício do pleno e permanente aprendizado. E muitas vezes, senador Davim, a gente aprende exatamente com aquelas pessoas que a gente nem pudesse imaginar, que são aqueles mais humildes, as pessoas mais simples do povo. E dessa eleição eu trago muita...
E concluo, senhor presidente, apenas para dizer que o calor do meu querido estado, o calor da minha querida cidade de Manaus, não é apenas o calor da temperatura, mas é um calor humano muito forte que em poucas cidades do Brasil a gente pode sentir. Então, faço dessas minhas palavras uma homenagem, um agradecimento aos amazonenses e principalmente à minha querida gente manauara, que, repito, em todo o processo me tratou com muito carinho, com muita deferência e com muito respeito. Muito obrigada, senador Moca. Obrigada, senhor presidente.